Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vosso coração. Hoje nós vamos ler Josué, capítulo 22. Josué a cabeça e manda para suas casas as 2,5 tribos. Então, no capítulo 1, Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Versículo 2. E disse-lhe tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste. E a minha voz obedeceste em tudo por tempo até o dia de hoje. E não desanimastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso ao vosso irmão, como lhe tinha prometido, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão. No versículo 5, tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, e que ameis ao Senhor, ao Senhor vosso Deus, e andais em todos os seus caminhos, e guardaste os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e servai com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. No versículo 6. Assim Josué o abençoou, e despediu-os, e foram para as suas tendas. No versículo 7. Porquanto Moisés deram herança em Bazar a meia tribo de Manassés, porém outra metade deu Josué entre os seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente, enviando-os Josué também às suas tendas e os abençoou. No versículo 8, e falou-lhe dizendo, voltai às vossas tendas com grande riqueza, com muitíssimo gado, e com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimos vestidos, e com os vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. No versículo 9, assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés votaram e partiram os filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho, versículo 10. E vinde eles, capítulo 10, perdoa. E vinde eles os limites de Jordão, que estão na terra de Canaã. Ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Versículo 11. E ouviram os filhos de Israel dizer, eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites de Jordão e da banda dos filhos de Israel. No versículo 12. E ouvindo isto, o filho de Israel ajuntou sim toda a congregação
e os filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles o exército. Versículo 13. E ouviram os filhos de Israel, e os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Fineias, filho de Eleazar, o sacerdote. No versículo 14. E 10 príncipes com ele, de casa paterna, em príncipe de todas as tribos de Israel. E a cada um era a cabeça da casa dos seus pais, nos milhares de Israel. No versículo 15. E vinde ele os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, e a terra de Gileade, falaram com ele, dizendo, no versículo 16, assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelades contra o Senhor. No versículo 17. E foi-nos pouco iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados ainda, que houve castigo na congregação do Senhor. No versículo 18. E pois que hoje abandonais ao Senhor, será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. No versículo 19. Se porém que a terra de vossa possessão imunda, e passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebelei contra o Senhor, nem tampouco vos rebelei contra nós, edificando-vos um altar fora do altar do Senhor nosso Deus. No versículo 20. Não cometeu Acã, filho de Zará, transgressão no tocante ao anátema, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. No versículo 21. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel. No versículo 22, o Deus dos deuses, o Senhor, ele sabe, Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos percebeis. No versículo 23, se nós edificamos o altar para nos tornar-te, pois o Senhor, ou para sobre ele, oferecer holocausto e oferta de manjare, ou sobre ele, fazer oferta pacífica ao Senhor, mesmo de nós o requira. No versículo 24, e se antes ou não fizermos em receio disto, dizendo, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Versículo 25, pois o Senhor vos pôs o Jordão por termo entre nós e vos, filhos de Ruben e filho de Gade, não tende parte do Senhor. E assim bem poderia os vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. No versículo 26, pelo que dissemos, façamos agora nós edifique um altar, não para holocausto e nem para sacrifício. No versículo 27,
mas para que entre nós e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã os nossos filhos, não tendes parte do Senhor. No versículo 28, pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos diga a nós e às nossas gerações. Então diremos, vinde, o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto e nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. No versículo 29, nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonemos ao Senhor, edificando o altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, e que está perante o seu tabernáculo. No versículo 30, ouvindo, pois, a Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, com que ele estava, e as palavras que disseram aos filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pereceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Elazar, no capítulo 31, voltando, e disse Finéias nos filhos de Elazar, sacerdote, dos filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressões contra o Senhor. Agora livrar-te os filhos de Israel da mão do Senhor. No versículo 32, e tornou sim Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes os filhos de Ruben, e com os filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta, no versículo 33. E pereceu a resposta boas aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, e para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. No versículo 34, e os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram ao altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós, que é o Senhor e é Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, nós lemos aqui mais uma vez o capítulo 22, né, de Josué, né, que Josué, ele abençoou, né, e manda para as suas casas as 2,5 tribos. Quer dizer que pessoas aqui, ela adorava a Deus, mas ela tentou desviar do caminho do Senhor, e eles queriam adorar outros deuses, como eu entendi. Então, a gente, irmão, não devemos trocar nosso Deus por nada. Por nada nessa vida nós devemos trocar nosso Deus. O Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o ouro e a prata, o Deus que fez todas as coisas. Ele fez tudo que há na terra. E por que existe outros deuses? E por que tem que existir outros deuses? Os deuses que não falam, que não opapam, que não ouvem, que não têm vida. Vigie, meus amados irmãos, porque um dia todos nós temos que prestar conta diante de Deus. Todos nós temos que adorar aquele que morreu na cruz por nós, aquele que deu seu sangue por nós, aquele que deu seu sangue por você,
aquele que nos formou, aquele que nos fez semelhança dele. A gente é diferente de todos os animais da terra. A gente é o animal racional. A gente é o que mais tem inteligência que Deus deu. A mente de Deus está na mente do homem. Deus escolheu o homem e a mulher especial. Nenhum outro Deus fez isso. Nenhum outro Deus teve capacidade. O nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele ouve em todas as profundezas, ele vê em todas as profundezas, porque Deus é Deus. O Filho Jesus Cristo, ele saiu do caminho do Calvário para morrer numa cruz por causa do ti, por causa de mim. Ele tem por causa do amor que ele teve, que ele tem e que ele terá. E que um dia ele vai vir buscar a sua igreja, junto com seus anjos, para reinar a sua glória para sempre. Aquele que ele tomou de si, jamais ele lançará fora, porque ele não é de mentir. Se prostre diante de Deus, não diante de deuses, não diante de um cantor famoso, não diante de uma estátua, não diante de uma imagem, não diante de santo nenhum. Santo, santo, santo é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus. Ele sim é santo, é Ele que nos sustenta, é Ele que dá os alimentos, é Ele que faz essas coisas lindas e maravilhosas. Tudo isso aqui que você está vendo na mente, que você está vendo, tudo isso aqui são tudo a mente que Deus colocou na mente do homem, o homem o fez. Existe um homem que faz o bem e tem um homem que faz o mal. O homem que faz o mal, porque ele não está na mente de Cristo. Mas você que faz o bem, você está na mente de Cristo. Então, ande no caminho, ande pelas suas veredas de Cristo. Não olhe para trás. Sirva a Deus pela vida e pela morte. Porque um dia você vai estar no leito de uma cama. Não sabemos como, mas ali você vai refletir o que você fez na sua vida. Então, aproveite, faça da sua vida agora o que você pode fazer, porque um dia que você estiver no leito de uma cama, você vai refletir as coisas boas. E as coisas ruins que você fez, Deus vai perdoar, que eu tenho certeza que o Senhor, ele não é de se vingar para aqueles que o amam. Muitas vezes ele açoita aquele que ama para a gente voltar para trás. O cavalo, quando ele está disparado, o homem coloca a rede, o cabestro, ele tem que puxar o cavalo frear. E assim é Deus. Ele faz com nós a mesma coisa. Enquanto o cavalo está no ritmo certo, aquele que está controlando ele vai embora. Mas a partir do momento que o cavalo se empolga, o homem puxa, dá só um toquinho no cabresto e ele volta para o ritmo normal. E é assim que Deus quer na tua vida. Deus quer botar no caminho normal. Se você realmente está no caminho errado, procura consertar os seus caminhos, que Deus vai fazer obra maravilha na sua vida. A obra que nós vamos fazer na sua vida, amados irmãos, não é Deus da casa, não, irmãos. A vida, Deus vai salvar a tua alma da peste, do pecado, do inferno. Deus vai salvar a tua alma do mal. Não é o ouro e a prata, ela vai ficar. Quem tem muito dinheiro, irmãos, vai ficar. Tudo vai ficar, carro, casa, tudo. E a tua alma? O que tu vai dar para Deus? Prepare-se enquanto há tempo. Entrega a tua vida para o Senhor enquanto há tempo, enquanto você pode achar. Porque depois é muito tarde. Depois é muito tarde. Esta é a oportunidade que Deus está te dando agora, nesse presente momento, aonde quer que você estiver. Se você estiver com um amigo que você está brigado, que você tem mágoa, peça perdão. Se você tem sua esposa, você brigou com ela, peça perdão. Se você brigou com teu esposo, mulher, peça perdão. Com seus filhos, peça perdão. E não omitas. Seja verdadeiro, seja leal, que o Senhor te abençoará muito na terra. Filhos e filhas, obedecer seus pais e obedecer suas mães. Obedecer seus familiares. Seja honesto, seja firme, porque terás longos dias na terra. Que a graça do Filho de Deus permaneça em vosso coração. Deus seja louvado.